Agora, para mim, o maior absurdo de todos foi eles questionarem por que em um assentamento que tem origem na esquerda tinha foto de Che Guevara, de Marx e de Lenin. Era para ter a foto de quem lá? Do Bolsonaro, do Pinochet. Ai, cada uma, né? Olha só. Carlito, e essa questão da CPI? Você está acompanhando essa CPI do MST, que ontem tentaram, né, levaram, né, uma mulher que se diz ex-assentada e que, né, do MST, e diz que ela era massa de manobra, mas não falou nada demais, não tem prova alguma, é mais um circo aí. Como que você está vendo essas CPIs e a CPI do 8 de janeiro também? Então, pouca gente sabe, não sei se eu já falei aqui no programa da revista Fórum, no Fórum 11:30, mas a minha especialização em ciência política é justamente com o tema do MST, né? O meu trabalho de conclusão de curso é a luta social pela terra, e usei um assentamento aqui em Sergipe, que coincidentemente é o assentamento que o João Daniel, deputado federal, que até está participando também da CPI, ele tem uma grande atuação, que é o assentamento Quissamã, porque Sergipe é um exemplo de reforma agrária para o Brasil. Durante a gestão do governo do governador falecido, Marcelo Deda, do PT, se teve um processo de reforma agrária bem sucedido aqui no nosso estado, que foi exportado, inclusive, para outros estados, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, por exemplo. E eu acho que o que está faltando ali, e eu também respeito os deputados que estão lá, porque são muitos deputados do agronegócio, né? São 54 membros da CPI, 40 ligados ao agronegócio, ao ruralismo, e apenas 14 ligados à base do governo, então a gente já sabe qual será o resultado dessa CPI, mas eu acho que está faltando alguns critérios técnicos importantes. Por exemplo, eu não vi ninguém falar ainda do Estatuto da Terra, que foi assinado em 30 de novembro de 1964 pela ditadura militar. Não foi o PT, não foi Lenin, não foi Marx, como eles estão citando lá, inclusive, que assinou o Estatuto da Terra, que determina quando a terra é considerada produtiva ou não, né? Quando a terra tem função social ou não. Primeiro ponto, que inclusive isso está estabelecido lá na Lei 5.504, que é a Lei do Estatuto da Terra. E também os artigos 185, 186, 187 e 188 da Constituição, que já derruba direto, Dri, algumas mentiras, como o tal Sóstenes, eu não sei como quem é o nome dele exatamente, é o deputado de Rondônia, que só grita, não fala coisa com coisa, que diz o seguinte, que pequenas propriedades rurais ou médias propriedades rurais que sejam a única propriedade do dono da terra, elas não podem ser desapropriadas. E eles estão dizendo que tem muito dono de terra, que a única coisa que tinha era aquele pedaço de terra para morar, e o MST chega lá e essa terra é desapropriada. Isso é uma grande mentira. Então, eu acho que poderia ser rebatido de uma forma um pouco mais técnica, até para que os cortes que a gente vai conseguir fazer dessa CPI vá para a internet. Sobre a questão da atuação do Salles e a presença da moça ontem, como eu estudei muito assentamentos e para fazer meu trabalho, o que ela falou não tem nenhuma ilegalidade, porque o que ela disse é basicamente o seguinte: para quem talvez não sabe como é a estrutura de um assentamento, o assentamento funciona como uma comuna ali, né, como uma comunidade gentílica, onde a produção é coletiva e as despesas é coletiva. E aí ela questionou, por exemplo, que tinha de pagar uma taxa para ter água e luz. E ela queria que fizesse o quê? Um gato? Para poder ter acesso à água e luz. Porque tinha uma venda lá, um mercadinho, que o mercadinho, todo mundo que fazia parte da comunidade tinha de trabalhar um dia no mercadinho. É assim que funciona uma comunidade coletiva. E sabe o que eu achei mais interessante? A alegação dela de que os produtos eram 3, 4 vezes, 5 vezes mais caros, mas ela não era obrigada a comprar, ela podia comprar fora e trazer. Então, onde é que está o problema nisso aí? Aí, onde foi que aconteceu, que eu acho que o ponto de virada? Foi a pergunta, não sei se foi do Newton Tato, ou se foi de outro deputado do PT, que questionou a ela se o problema que ela teve é porque ela queria abrir um barzinho para poder ficar tocando música alta até não sei que horas da noite. Aí ela, e qual que é o problema isso? Qual que é o problema? É que no assentamento tem regras. É uma comunidade coletiva. Este que é o problema. E aí, quando foi passar as perguntas, Vaidri, para os deputados do governo, o Salles, que inclusive durante as perguntas dava umas piscadinhas de olho, quem me atentou isso foi um amigo, eu fui assistir de novo, ele dava umas piscadinhas de olho para a moça, conversava várias vezes. Quando as perguntas começaram a pressionar um pouco ela, porque olha que interessante,
Ela foi explorada pelo MST, que usou ela como massa de manobra. Ela ajudou a expulsar o MST. E quem virou a presidente da associação? Quem virou a dona do comércio, que inclusive, entre aspas, explora agora a comunidade, como ela mesma fala? Outra coisa que foi levantada lá, ela não morava no assentamento. Ela tinha um endereço fixo em outro lugar. Então, ela não queria produzir como ela estava alegando ali. E a gente viu que até pelo histórico que foi levantado ali do marido dela, qual que foi o problema? Só que o que é que eu acho que vai acontecer, para eu finalizar minha fala aqui, Dri Rovai? Eu acho que a judicialização e a invalidação dessa CPI é evidente, porque não tem imparcialidade em momento nenhum. O Ricardo Salles toda hora atrapalha, o Coronel Zucco comete com frequência abuso ali contra as deputadas Sâmia, Talíria. Fica evidente isso. E eu queria, inclusive, vou aproveitar aqui o alcance desse canal que a gente tem aqui, para mandar um recado para a deputada Gleisi. Gleisi, você precisa aparecer mais nesta CPI. As suas intervenções são extremamente importantes também. Ontem, por exemplo, a fala da Gleisi, que foi determinante para a moça sair e ficar com medo. A Gleisi falou, olha, o que a senhora está falando, se não tiver prova, é crime. Quando ela percebeu que poderia ser incriminada por coisas que ela estava falando, aí o Salles bateu uma conversinha no ouvido dela, ela decidiu que queria ir embora. Então, como é que você tem uma CPI que só quem pode perguntar é a oposição? Quando a base vai perguntar, ela não quer responder mais. Inclusive, eu me ofereço aqui ao deputado João Daniel, ao Camilo, que é o filho dele, eu tenho contato dele aqui em Sergipe também. Se quiserem me convidar para a CPI do MST como especialista, podem me convidar, que eu tenho o maior prazer de comparecer. Não vai ser nenhuma dificuldade para mim. Carlito Neto na CPI, é isso aí. Quero fazer parte desse time aí, para ajudar o Carlito a ir lá. Porque é óbvio, né? As pessoas não têm noção do que é vida em comunidade. Assim, não é no MST, em qualquer, até nos kibbutz era assim, entendeu? Lá em Israel, já que eles gostam tanto de Israel, a reorganização do Estado de Israel se deu a partir de uma lógica comunitária, né? Com essas comunidades que na época eram chamadas de kibbutz. Veja só, e onde as pessoas trabalhavam, plantavam o que comia, faziam suas casas em comunidade, cada um trabalhando, quem não trabalhasse não ia ter a casa. É assim que funciona, amigo. Exato, porque a produção é coletiva, é para manter ali. Porque tinha uma portaria e tinha gente que tinha de ficar na portaria. Mas vocês queriam colaborar financeiramente para pagar um funcionário, então, para ficar na portaria? Porque se não tem ainda... Aí ela até questionou o seguinte, Rovai, que ela tinha de plantar as coisas que ela plantava, ela tinha de plantar aquilo que o MST determinava. Isso não é verdade. Existe uma divisão, tá? Existe a produção coletiva, que é aquilo que todo assentamento precisa produzir para gerar a receita para o assentamento, e existe a produção individual de cada produtor rural. Inclusive, a própria admitiu que não era produtora de nada, porque não deu nem tempo de ela produzir quando ela queria organizar as festas lá no acampamento, aparentemente, ultrapassando as regras. Gente, é regra. Isso, o MST é uma comunidade coletiva. Na antiga Ásia Menor, onde hoje, inclusive, Rovai, é a Palestina ali, né, Israel, que se citou até a questão dos kibbutz aí, tinha as primeiras comunidades chamadas de comunidades gentílicas, que eram os genos. Existiam vários genos que seriam como se fossem assentamentos hoje também. E as pessoas produziam de forma coletiva, pegavam a produção, vendia, ou dividia o valor da produção, ou investia de novo na propriedade. É assim que acontece. Agora, para mim, o maior absurdo de todos foi eles questionarem por que em um assentamento que tem origem na esquerda tinha foto de Che Guevara, de Marx e de Lenin. Era para ter a foto de quem lá? Do Bolsonaro, do Pinochet. Ai, cada uma, né? Olha só.